cativa, para que nada possa atrapalhar o nosso entendimento daquilo que Ele vai falar para nós. Amém? Então, nessa noite, vamos nos colocar nessa dispensação, nos colocar nesse lugar de quem está aqui disposto a ouvir. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10 e depois o 14. Eu sei que essa é uma leitura um pouco extensa, mas ela é totalmente necessária para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Quando vocês encontrarem, por favor, digam amém. 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 Toda a glória a Jesus. O verso 1 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne ficou purificada. Amém? Toda a glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós nos disponibilizamos agora, Jesus, a Ti, te pedindo, Senhor, prepara nosso coração. Senhor, eu sei que Tu tens algo para nos falar nessa noite, com cada uma pessoa que se encontra aqui de maneira específica. Por isso, meu Deus, nada tome a nossa atenção nessa hora, porque nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Sentai-vos, queridos, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para nós falarmos algo. Na verdade, é uma inquietação que o Senhor gerou no meu coração. Ele me perguntou: como é que nós exercemos a nossa fé quando nós estamos vivendo diante de tempos de crise ou de adversidade? Como é que a gente reage quando o dia mau chega, quando o imprevisível bate à nossa porta? Porque, queridos, o dia mau chega para todo mundo. Hoje pode ser um dia feliz, mas amanhã pode ser que algo surpreendente, não planejado, entre na sua vida de maneira que você nunca imaginou. Enquanto o pastor falava que o seu filho vai ali para uma terra distante, cumprir uma missão também ainda desconhecida para ele, por mais que esteja coberto com as orações e com a vontade de Deus, o desconhecido está lá. E eu sei, queridos, que o desconhecido chega para nós. E quando o Senhor me deu essa inquietação de como é que a gente exerce a nossa fé, como é que as pessoas nos veem quando a gente se encontra em um momento de adversidade, porque os outros nos veem. Porque quando o dia mau chega, quando a adversidade chega, por mais que ela chegue no nosso secreto ou mesmo na nossa intimidade, as outras pessoas veem o nosso comportamento.
Então, quando a gente para se perguntar como é que a minha fé é exercida em tempos de crise ou mesmo de adversidade, essa pergunta pode parecer simples. Talvez você nunca parou para pensar como que as pessoas estão me vendo nesse momento, como que as pessoas estão me lendo, que mensagem eu estou passando, mesmo quando eu não digo nada. Porque a gente comunica mesmo quando não fala. A gente sentado, calado, está comunicando. A gente chama isso de comunicação não verbal. Então, o Senhor mostra que nós, como cristãos, a gente demonstra a nossa fé, principalmente em momentos conflituosos. Quando a luta chega, é aonde a gente se revela para Deus, porque Ele já sabe, mas a gente se revela, não é? Quando o Satanás chegou perguntando sobre Jó, o Senhor disse: Ele é fiel. Mesmo que Jó não imaginasse quem ele era, mas Deus sabia que quando tudo saísse, quando tudo se perdesse, ele permaneceria fiel. Então, pela graça de Deus, nós entendemos que a nossa posição diante de Deus, ela é demonstrada para o mundo. Por que durante a pandemia muitas pessoas abnegaram da sua fé? Porque diante de um conflito, eles não conseguiram se manter firmes com o Senhor. E a pandemia, ela dividiu muitos crentes. Aqueles que entenderam, apesar de tudo, Deus permanece no controle e nada foge da vontade dele. Existiram crentes que simplesmente entenderam: está tudo perdido, não há para onde ir. Então, queridos, essa história que nós lemos aqui, ela foi registrada no livro de 2 Reis, que provavelmente foi escrita ali por volta de 560 a 538 a.C., um período de exílio babilônico. E esse livro, ele conta a história, esse momento, esse recorte, conta a história de uma situação que vai trazer para nós o entendimento sobre o comportamento de pessoas específicas diante da adversidade. Ela retrata 2 reis, que é o rei de Israel e o rei da Síria. Esses 2 reinos, eles viviam uma relação marcada por intensa rivalidade militar. Eram guerras territoriais, eram períodos de trégua diplomática, mas ainda assim eram 2 reinos que viviam em constante embate. Nesse trecho especificamente, a gente vê um cenário pós-guerra em que Naamã está voltando para a Síria, vencedor. Ele é um comandante muito honrado, muito temido, um homem forte, de grande reconhecimento militar. Ele é um líder. Ele é muito reconhecido por sua força em batalha. E ele está voltando para casa, trazendo alguns espojos, e dentro desses espojos ele está trazendo uma menina de Israel, que ela vai ficar como serva na casa da sua esposa. E olha que coisa interessante, esse homem, conhecido por ser forte, líder de batalha, ele esconde algo que poucas pessoas sabiam, apenas quem era da sua intimidade. Ele era um homem leproso. E essa menina, ela olhando para aquela situação, ela diz para sua senhora: se o meu senhor fosse até Samaria falar com o profeta, ele seria curado. Aleluia. E aí eu fico pensando, a gente pode até se perguntar, essa história nos ensina o quê? Como uma história passada há tantos anos atrás, ela se assemelha ou pode servir de exemplo para nós, nesse ano, nesse tempo, nessa igreja e nesse lugar. E eu vou mostrar para vocês que tem tudo a ver com a gente. Ao final dessa palavra, vocês vão entender que uma dessas pessoas reflete a sua própria vida. Amém? Amém. Então, queridos, essa história vai nos ensinar que a nossa fé, ela precisa estar alinhada com o Senhor. Então, a gente vai vendo que nessa história tem alguns personagens. Primeiro, vamos conhecer esses personagens. Eu já falei de Naamã, que ele era forte no exército, ele era líder, ele era conhecido como um comandante temido pelas outras nações, inclusive pela nação de Israel. Porém, ele era leproso. Havia uma doença nele, debilitante, uma doença que naquele tempo era incurável. Inclusive, as pessoas que eram acometidas de lepra, geralmente elas eram tiradas do meio do convívio e era colocada em uma cidade refúgio, que essa cidade refúgio nada mais era como um lugar
morrerem, porque a lepra era altamente contagiosa. Era uma doença degradante da pele e que os membros começavam a ficar em carne viva a ponto de perderem membros, dedos, pés. Então as pessoas eram afastadas da comunidade. Agora percebam, nós estamos falando de um alto comandante, de um homem de grande força política e militar, que para todos era respeitado por onde ele passava, mas ele estava com uma doença terrivelmente contagiosa. Por baixo da capa de exército, por baixo daquela cobertura de força, ele era um homem doente e que não tinha cura. Ele estava impotente diante daquela enfermidade. E aí, nesse momento, a gente olha para essa garota que é levada. A Bíblia diz que ela era uma menina que as tropas sírias haviam levado de Israel presa, cativa. E ela passou a servir na casa do comandante. Olha, eu pensei, ela poderia ter ido para qualquer casa, para qualquer lugar, mas ela foi para a casa de Naamã. Ela foi para a casa do comandante, que estava doente. E foi ali, servindo na casa dele, que ela percebeu que ele estava doente. E aquela menina poderia pensar assim: eu estou vindo presa, eu não vou falar nada, eu sou escrava, eu não preciso de ajudar ninguém. Mas o que ela disse? Senhora, se o meu Senhor for até Samaria e falar com o profeta, ele vai ser curado. Aleluia, Deus, aleluia. Ou seja, ela era presa, cativa, em uma terra estranha, mas ela não deixou de apontar o caminho de milagre. Eu sei que você já está entendendo. Eu sei que você está percebendo que no momento de adversidade, aquela menina permaneceu fiel e ela permaneceu cumprindo com aquilo que ela aprendeu. Deus cura, Deus cura, Deus cura, e Ele continua curando. Mesmo que você esteja cativa, mesmo que você esteja presa, mesmo que você esteja em uma terra distante, Deus continua curando. Aleluia! Queridos, mas nem tudo é flores. Nós temos duas pessoas totalmente conflituantes. Nós temos também dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel. O rei da Síria era o chefe de Naamã, e com certeza ele sabia da enfermidade de Naamã, e com certeza ele sabia que Naamã queria ser curado, e ele não mediria esforços para mandar Naamã encontrar quem quer que fosse para que ele fosse curado. Naamã era muito importante para o rei da Síria, a tal ponto que quando Naamã chegou e disse, a menina disse assim, ele disse rapidamente: pega cartas, pega dinheiro, pega roupas reais e vai agora ao rei de Israel. Ele nem pensou duas vezes. Talvez se você chegar em Israel, pode acontecer uma batalha, pode estourar um estopim de guerra. Ele nem pensou nisso. Ele pensou: Naamã quer ser curado, então vai, você vai ser curado. Percebem? Por vezes a gente não consegue pensar como o rei da Síria. Um homem que é pagão, um homem que não é crente, mas ainda assim não mediu esforços para abrir caminho para que Naamã passasse em busca da sua cura. Ah, queridos, mas por outro lado nós temos o rei de Israel. Com ele foi bem diferente. Quando Naamã recebeu toda a estrutura para ir até Israel, e ele se apresentou com as cartas diante do rei, sabe o que aconteceu? Diferentemente do que o rei da Síria, o rei recebeu a notícia do comandante da Síria como uma ameaça. Ele não sabia como lidar com aquilo. Ele ficou tão desesperado. Ele pensou: meu Deus, Naamã, o líder do exército da Síria, que outro dia matou um monte de gente nossa, que outro dia levou pessoas cativas, que outro dia fez estardalhaço com o povo de Deus, agora ele vem aqui querendo que eu cure ele? De jeito nenhum. Então ele fez o que? Ele rasgou suas vestes. O que significa rasgar suas vestes? É quando você diz: eu vou me despir diante dessa situação, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não sou Deus, eu não posso curar, eu não tenho como curar a doença desse homem. E ele desesperou. Ele
suas vestes. A gente vê isso. Ló rasgou as suas vestes. A gente vê que quando Mardoqueu soube do edito real para matar o povo de Deus ali, ele fez o quê? Ele tirou suas vestes, vestiu sacos de cinza. Significa o quê? É um símbolo. Eu não posso fazer nada. Eu estou totalmente perdido. E naquele momento que o rei rasgou as vestes e imaginou que aquela seria uma emboscada, ele tinha medo de uma nova guerra, ele se sentia incapaz de curar a doença, qualquer coisa que fosse. A situação era só de desespero e de desconfiança. Então aparece Eliseu. Eliseu ouve falar do que aconteceu, ouve que agora ali tinha acontecido uma confusão. Porque quando Naamã veio ao rei de Israel, ele imaginava que seria ele que iria curá-lo. Ele não sabia que quem iria curá-lo seria através do profeta. Então o profeta rapidamente manda mensagem para o rei e diga: mande ele até mim. E ele resolveu a confusão. Ele disse: mande-o até mim e eu vou corrigir o que está equivocado aqui. Então, quando Eliseu deu as instruções a Naamã e disse a ele: você vai se banhar, você vai fazer assim. Naamã tentou resistir um pouco ali, achou que aquilo ali não estava correto, a gente sabe dessa história, mas ao final, a gente percebe que apesar de ter achado estranha a orientação, ele obedeceu e ele glorificou a Deus. Então a gente vê essa história como ciclos. A gente vê a história de Naamã, um homem de guerra, muito respeitado, porém leproso. Aquela era uma doença real. A gente vê os dois reis, que cada um tinha uma posição diante da adversidade diferente. O primeiro rei, diante da adversidade, abriu caminho, mostrou como, deu condições e mandou ele ir. O outro, quando viu a adversidade, quando ele viu a crise, ele se desesperou, ele rasgou as roupas e não sabia o que fazer, ele ficou perdido. Então a gente vê a menina, que apesar de ser escrava em uma terra desconhecida, naquela situação, ela apontou o caminho de milagre. Vimos também o profeta, que viu de longe, ele nem estava perto, mas ele viu de longe que havia um conflito, que havia um perigo, que havia uma confusão com o rei de Israel, com a dor de Naamã, com a busca de Naamã em busca de uma cura. E ele simplesmente se levantou e foi fazer aquilo que ele foi chamado. Ele não permitiu que Naamã voltasse sem a cura para casa. É nesse ponto, queridos, que eu me pergunto: na hora da aflição, da adversidade, quem nós somos nessa história? Quem é a pessoa desses personagens que representa melhor a nosso comportamento diante das adversidades e das crises? Nós somos aquele que porventura está precisando de uma cura? Aquele que está em busca de um milagre? Nós somos aquele que não quer saber aonde, mas vai atrás da cura. Mesmo tendo uma posição alta, ainda assim não quer saber: eu quero ser curado. Ou nós somos aquele que dá condições para as pessoas serem curadas, aquele que libera uma palavra de ânimo, uma palavra de compaixão, aquele que diz: eu estou contigo, eu seguro na tua mão, eu vou orar com você, eu vou caminhar ao seu lado, conte comigo. Aquele que diz: não importa, nós vamos fazer aqui uma vaquinha online, nós vamos fazer um projeto, uma campanha, mas nós vamos estar com você. Ou nós somos aquele que, quando se vê em um momento difícil, rasga as vestes, cai no chão esperneando, porque não sabe mais o que fazer. Aleluia. Mas ainda há aqueles que, mesmo na adversidade, eles vão apontar o caminho de milagre. Eles vão dizer: eu estou com muita dor, eu estou preso, eu estou em um lugar desconhecido, eu estou em um lugar adverso, mas eu sei aonde há a cura. Eu sei quem pode te curar. Eu sei quem pode te libertar. Eu conheço o
poder de alguém que pode te levantar, que pode restaurar sua pele, que pode restaurar seus nervos, que pode restaurar seu corpo físico, que pode restaurar sua alma, que pode restaurar aquilo que te abate, aquilo que te oprime, aquilo que te limita. Eu conheço o caminho do milagre. Ah, queridos, tem muita gente que só quer apontar o caminho do milagre se ele estiver bem, se ele estiver tranquilo, se ele estiver confortável, se ele estiver em uma posição agradável. Tem gente que se não estiver bem, eu não vou dizer, eu não estou nem aí, é campanha de oração, eu estou tranquilo, eu estou trabalhando, eu tenho uma casa boa, está tudo bem comigo, está em casa, está tudo ok. Por que eu vou participar da campanha de portas abertas se as minhas portas já estão abertas? Essa menina nos ensina muito, queridos. Essa menina nos ensina que o crente não pode ser egoísta. O crente não pode ser limitado àquilo que prende ele. O crente precisa ser além. O crente entende que se o Senhor te trouxe aqui, Ele tem algo com você aqui e agora. Tem pessoas murmurando: Senhor, eu queria estar em outro lugar, eu queria estar em outro trabalho, eu queria estar em outra casa. Eu olho as pessoas e eu vejo. Mas o que você tem? Onde o Senhor te colocou? O Senhor te colocou em um lugar para que você aponte o caminho do milagre. Queridos, o medo, o desespero não pode nos impedir de ver a glória de Deus. As adversidades não podem nos impedir de ver a grandeza do nosso Deus. Eu lhe digo com toda certeza, se aquela menina não estivesse ali, Naamã jamais teria encontrado Eliseu. Se aquela menina não tivesse chegado ali mesmo cativa, jamais Naamã teria se convertido e entendido quem é o Deus Todo-Poderoso. Quantas vidas foram salvas através da ação daquela menina. E eu lhe digo, o Senhor tem colocado você em lugares que por vezes é adverso. Às vezes seu chefe é difícil. Por vezes as pessoas, os colegas de trabalho não te compreendem. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor te colocou especificamente ali. Haverá um momento que alguém vai chegar para você e vai dizer: você é uma luz aqui. Aleluia. Eu me lembro que quando o Senhor me levou para o meu doutorado agora, eu estava numa aula e estava tendo um conflito de ideologia política. E uma pessoa, quando terminou a aula, chegou para mim e disse assim: por que você está aqui? Eu vejo você tão frágil, você é crente, você é tão... Parecia que eu era assim, nada, uma coisinha frágil. E aqui só tem cachorro grande, todo mundo aqui late mais alto. E eu vejo você ali sentada, calada. O que você está fazendo aqui? Isso não é lugar para você. Essa universidade federal não é para você. Você é um doce de pessoa. Isso não é ambiente para você. E ela falou como se ela estivesse falando com amor para mim. Sabe? Ela falou como se ela estivesse com pena de mim. E eu disse: é isso que você quer me dizer? Ela disse: eu disse: olha, muito obrigada, mas eu preciso te dizer uma coisa. Quando o Senhor me trouxe para cá, Ele me preparou de uma maneira tão terna e tão amorosa. E eu sabia que tudo que eu iria passar aqui não seria fácil. Mas o Senhor me trouxe como uma luz, porque haverá momentos em que pessoas vão precisar de luz no meio das trevas. E eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. E eu quero dizer para vocês que há pessoas que não entendem: meu Deus, por que esse trabalho? Por que nesse lugar? Por que com essas pessoas? Mas o Senhor te colocou como uma luz, querido. Uma luz, querida. Você vai brilhar no momento certo, a glória de Deus. E as pessoas
na sua pequenez, talvez se sentindo invisível, talvez não entendendo como aquela menina escrava. Eu estou aqui, eu estou escrava, mas eu posso te apontar o caminho do milagre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Será você com mãos santas que vai orar quando precisarem. Será você com palavras de sabedoria que vai alcançar quando eles carecerem. Será você na sua casa, na sua parentela, aonde o Senhor te plantou. Você, não outra pessoa. Vai ser você, querido. Vai ser você, querida. E eu estou aqui para te lembrar disso. Não importa o lugar, o Senhor tem grandes feitos, porque Ele tem pressa em curar, Ele tem pressa em libertar, Ele tem pressa em restaurar o que se partiu, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, casamentos destruídos. O Senhor tem pressa em restaurar a aliança, em restaurar o matrimônio, em restaurar o amor, em restaurar a confiança, em restaurar o seu lar. Não é outra pessoa, é você. Pequena, cativa, desacreditada, mas será você. As palavras vão sair de você. O milagre vai ser conduzido por aquilo que você vai apontar na sua casa. É você quem vai dizer, porque o Senhor tem um compromisso com você. Vocês entendem? Oh, Deus bendito, nós te damos graças, Jesus. Ah, queridos, nós damos graças ao Senhor, porque através da vida e do registro da história de Naamã, nós entendemos que diante da adversidade, a forma como nós nos posicionamos faz toda a diferença. Não deixe de crer, não deixe de crer, não deixe de crer. Se posicione crendo, mesmo não vendo, apesar das adversidades, apesar do ambiente, continue crendo, continue firme, continue avançando para o alvo. Mesmo que tudo diga que não, mesmo que tudo seja adverso, você se permanece crendo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que a gente faça uma oração de entrega a Jesus.